Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma peça usando muito pouco tecido, muito pouco material e você vai poder aproveitar todas as sobras aí da sua casa. Então separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. A peça de hoje, além de ser uma peça extremamente decorativa, ela pode se transformar numa peça utilitária. Se você colocar algumas gotinhas aromatizantes nela, ela se transforma num maravilhoso sachê para você guardar dentro do armário ou dentro do banheiro e deixar todo o ambiente muito bem perfumado, além de alegrar muito, porque é uma peça muito fofa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já dá o teu joinha, compartilha e chama as amigas para curtirem e assistirem com você, porque como eu sempre digo, costurar junto é bem mais divertido. Para a aula de hoje, eu vou ensinar como que você vai preparar os teus moldes e você não precisa ficar muito desesperada que o seu molde fique exatamente igual ao meu. O importante é ficar parecido. Primeira coisa que você vai fazer é cortar um quadradinho de 5 polegadas por 5 polegadas no papel, que é aproximadamente 12 centímetros e meio. Aí você vai vincar e vai fazer as seguintes marcações. Aqui na diagonal da pontinha para cima, você vai marcar 1/4 de polegada ou aproximadamente 6 milímetros. Da pontinha para cá, você vai marcar 4 polegadas ou aproximadamente 10 centímetros. Ficar mais claro, eu vou mostrar aqui nessa minha outra base de corte que o contraste é maior. 1/4 de polegada nada mais é do que 2 espacinhos desses. Cada espacinho é 1/8 de polegada, porque a polegada é dividida em 8 partes. Ou seja, cada um desses é 1/8, cada 2 é 1/4, cada 4 é meia polegada. E quando você vai de um traço grande até o outro grande, é 1 polegada. Então, não tem dificuldade nenhuma usar em polegada. Mas se você quiser, você pode fazer essas medidas em centímetro mesmo. Então, é aproximadamente 0,6 centímetros e aproximadamente 10 centímetros. Essas são as duas marcações que você tem que fazer. Pegar alguma coisa que tenha um diâmetro parecido com o cone de linha e vai colocar de maneira que a hora que você for traçar, você consiga fazer um risco que saia daquele pontinho que você tinha marcado dos 10 centímetros e não chegue aqui na extremidade. Não pode ser nada muito maior do que isso. Não se preocupe se você riscou certinho ou não. É só para você ter mais ou menos um parâmetro do molde que você vai fazer. Então, a princípio, vai ficar assim, mais ou menos, o seu molde. E daqui, você vai trazer para este ponto, fazendo uma leve curvatura. Se fosse uma linha reta, você estaria traçando isto daqui, mas não é o que a gente quer. A gente quer uma leve barriguinha, bem pouca coisa. Agora, você vai cortar este teu papel para formar o seu primeiro molde. Então, você vai pegar e vai desenhar de novo um quadradinho. Vai fazer somente o esboço do teu coração para você saber mais ou menos onde é o limite para você desenhar o teu segundo molde. E para desenhar o teu segundo molde, você vai precisar de algo redondo, mais ou menos do tamanho daqueles porta-agulhas e uma fita métrica. Nós vamos posicionar esta parte redonda bem aqui encostando na pontinha. Quando ela encostar nas duas pontinhas, a gente vai riscar. Agora, eu vou pegar minha fita métrica e eu vou fechar ela bem, deixar ela bem apertadinha. Ou seja, você pode fazer com qualquer coisa que fique mais ou menos nessas mesmas medidas. Se você apertar bem, você vai ter um círculo pequenininho. E daí, você vai posicionar desta maneira, de forma que ele encoste aqui nessa parte redonda do teu coração. E invada um pouquinho o primeiro círculo que você fez e vai desenhar em volta. Vai fazer a mesma coisa para o lado de cá. Não precisa se preocupar com perfeição, não precisa se preocupar com nada. É só fazer mais ou menos, porque isso daqui vai ser o esboço do desenho que você vai fazer. Desta ponta, aqui para cima, eu vou fazer uma leve curvaturinha, assim. E aqui a mesma coisa, eu vou deixar um pedacinho daquela curva
e aqui eu vou curvar com esta ponta, desta maneira. Aqui eu vou fazer esta curvatura aqui, ó, coincidindo com esta daqui, eu vou fazer assim, como se fosse o prolongamento daquela linha ali. Venho pra cá, aqui eu vou fazer um triângulo, e aqui eu vou fazer um prolongamento aqui também. E agora eu vou cortar esta parte externa, que vai ser o meu passarinho. E na hora de cortar, se eu achar que eu preciso mexer um pouquinho no molde, eu posso dar uma mexidinha. Posso afunilar um pouquinho mais, se eu quiser. Porque isso que eu fiz é o começo e depois disso eu posso mexer no meu molde o quanto eu quiser. Aqui eu vou deixar um bico maiorzinho. Então, o meu passarinho ficou assim. Para o coração, eu vou precisar de 2 pedaços de tecido que encaixem o meu coração. E eu vou colocar uma entretela bem fininha na parte de trás de cada um deles para dar uma estrutura nesse meu coração. Daí eu vou colocar direito com direito, vou riscar meu coração e vou costurar bem em cima deste risco. Eu esqueci de avisar, mas aqui dentro eu cortei um pedaço de fitinha, mais ou menos deste tamanho, posicionei ali dentro e daí eu prendi, dei um pontinho de segurança ali e daí sim eu fechei toda a volta com a fitinha lá dentro. Então, a fitinha tá aqui dentro emboladinha e eu fechei toda a volta mesmo. Eu diminuí o ponto da minha máquina para ficar um ponto bem fechadinho. Agora eu vou cortar bem rente. Você pode cortar bem rente ou você pode simplesmente cortar com uma margem e depois fazer piques. Eu prefiro cortar rente sem cortar a costura, deixando mais ou menos 2 milímetros da costura que eu acabei de fazer. Se você preferir, você também pode usar a tesoura de picote. Aqui o importante é que você chegue bem próximo ali da costura. E agora você vai puxar uma das partes, tomando cuidado para não pegar a sua fitinha que tá ali dentro, e vai cortar uma das partes, sem cortar a outra parte. Então, você vai puxar dessa maneira e vai fazer um pequeno pique num dos lados. Feito isso, você vai colocar a sua tesoura e vai abrir a mais ou menos 2 centímetros da extremidade e um pouquinho para cima para conseguir desvirar. Dessa maneira. E daí é só desvirar a tua peça. Agora, desvire e passe a ferro bem passadinho, para assentar bem as costuras, e daí você vai encher com fibra siliconada. Aqui na pontinha, você pode pegar a pontinha de um alfinete e desvirar bem certinho, com cuidado, para não rasgar o biquinho do seu coração. Então, você pode usar a manta siliconada, que é aquela própria para fazer enchimento de boneca, de travesseiro, de coisinha mais fofinha. Ou você pode usar o acrilon. O acrilon é aquela manta bem fininha. Quando você faz projetos, normalmente você tem que refilar pedaços da tua manta. Daí basta você dar uma rasgadinha nele. Também dá para aproveitar todas essas sobrinhas. Por isso que eu gosto de guardar tudo aqui no ateliê. Às vezes a gente não tem a manta siliconada, mas quer fazer uma peça e tem várias sobrinhas de algum outro projeto que você usou. Aqui no meu caso, são pedaços de acrilon que eu tive que refilar para uma manta que eu estava fazendo. E é só você rasgar ela, deixar ela mais soltinha para ficar com um enchimento mais fofinho. E é só ir colocando dentro do seu coração. Faz o mesmo efeito que a outra, mas nunca você pode pôr pedaços inteiros. Você sempre tem que dar uma desfiadinha, uma fofada, para não deixar com cara de coisa plana. Eu costumo dizer que reciclar é o que a gente tem de melhor, porque a gente já gastou nesse material um dia e não tem por que jogar fora no lixo. Você só vai estar poluindo o ambiente e desperdiçando o teu rico dinheirinho. Agora, você pode fechar essa parte aqui com um alinhavo. Não precisa se preocupar, porque o passarinho vai aqui em cima, então vai esconder tudo.
Para o passarinho eu também vou precisar de 2 pedacinhos de tecido com a entretela já que caiba o meu molde ali. Daí eu vou colocar direito com direito, da mesma forma que eu fiz o coração. Vou posicionar meu passarinho, vou desenhar, vou costurar em cima do risco e vou desvirar da mesma forma que eu fiz o coração. Só lembrando que aqui o bico eu tenho que dar uma leve aumentada para ficar mais fácil de eu desvirar depois e dar a sensação de bico. Então, não deixa um bico muito pequenininho. Mesma coisa com o rabinho aqui. Pode prolongar um pouquinho mais seu rabinho para ficar mais fácil na hora de desvirar. E agora eu vou simplesmente costurar bem em cima do meu risco, com um ponto bem fechadinho. Agora é só encher da mesma maneira. Eu vou encher agora com a fibra siliconada para você ver como não tem diferença entre um e outro. Muito pelo contrário, a fibra siliconada ela tenta escapar do molde e a outra não. Encha bem o biquinho e o rabinho antes de começar a encher todo o resto. Tem que estar bem preenchido lá, para daí sim começar a colocar no corpo e na cabecinha. Então, eu já fechei meu coração, fechei meu passarinho, coloquei um botãozinho de cada lado do olho, apertando, de forma que o olho fique levemente entradinho ali dentro. A ideia agora é colocar o passarinho aqui em cima, só que antes eu vou fazer tipo se fosse um ninhozinho para ele. E você pode colar quantos elementos você quiser para deixar ainda mais bonito o seu enfeite.